Pessoal, hoje eu vou dar aula a partir das informações que vocês me deram nas redações. A partir do que vocês escreveram nas redações, eu vou dar o retorno hoje na aula, tá? Então, é muito importante que vocês escrevam, que vocês se mantenham escrevendo. Se perceberem, vocês já vão ver que tem bem menos gente, né? Olha a quantidade de pessoas que estão aqui. Na turma EAD também tem 130, a gente já chegou a quase 300. Isso é um processo que acontece. Só que assim, né? É um processo que as pessoas têm opção, elas podem assistir a aula em casa, elas podem assistir presencialmente, mas elas têm que fazer a parte delas. Então, uma aula cada aula que eu vou dar de redação, ela é muito importante, porque eu não vou dar conteúdo repetido, não vai ser uma informação, não vai ser algo não relevante, sempre vai ser coisas relevantes. Hoje, eu acredito que o conteúdo que vai ser dado hoje, ele equivale a uns 150 pontos a mais na redação. E não vai ter um outro momento em que a gente vai fazer isso. Então, é super importante que a gente esteja atento, né? Então, as pessoas normalmente lá no final do ano, elas voltam preocupadas, querem escrever a redação, querem fazer, eu preciso melhorar, e fica na véspera do Enem, no sábado de noite, me mandando mensagem no WhatsApp para ver se eu corrijo a redação. Gente, não tem milagre, não tem, as pessoas têm que fazer os processos, elas podem não ser assíduas e fazer todas as atividades, mas elas têm que ter uma certa rotina e responder as coisas e fazer as coisas. É assim que funciona. Então, quem escreveu nas turmas da noite, acho que foi 40 e 41, é um número muito bom. Você tem que manter esse nível. Nas turmas da tarde foram um pouco mais, foi mais. Na turma EAD foi muita gente. O que importa, a gente teve 600 redações para corrigir. Eu corrigi as 600, eu fiz a minha parte. Trabalhei sábado, trabalhei domingo, segunda, terça, quarta, muito em cima das redações, porque não adianta vocês fazerem e eu não corrigir. Da mesma forma, não adianta eu ficar dando um monte de aula e vocês não fazerem redação. Em algum momento você tem que fazer. Eu vou matar uma aula para fazer redação. Mate a aula para fazer redação. Eu não tenho tempo, eu preciso matar a aula de redação para fazer redação. Mata a aula de redação para fazer redação. Mais importante de todos os processos é vocês escreverem. Vocês têm que escrever para melhorar a nota de vocês. Então, nossa aula hoje é uma aula em cima do que vocês têm mais dificuldade. As competências que você tem as menores notas é a competência 3 e 5. É uma nota bem, ela está mais abaixo. Nós vamos trabalhar hoje os principais aspectos da redação e o que mais apareceu. Primeiro, mais apareceu? Você tem uma dificuldade na palavra que vocês usam bastante, que é repertório. É ou não é? Repertório é um problema. Quando a gente fala em repertório, a gente não está dizendo que é citar um filósofo super famoso, citar um sociólogo importante, citar um livro super clássico, citar Platão. Não é só isso que é repertório. Vamos ter que entender uma coisa. Quando na primeira aula eu falei para vocês que o nosso texto ele é a modalidade dissertativo argumentativo. Isso significa dissertativo argumentativo. Quando o texto ele é dissertativo, ele é um texto de opinião. Dissertar é um texto de opinião. Vocês dão opinião sobre alguma coisa. Só quando eu dou opinião sobre alguma coisa, eu posso fazer de várias formas. Eu posso dizer assim: não, eu acho que as pessoas não devem ser vacinadas porque elas vão virar um jacaré. Isso é uma opinião? É uma opinião. É uma opinião. Tu pode transformar isso em texto. Tu é um idiota? Tu é um idiota. Mas é uma opinião. Nem toda opinião ela é embasada. É só uma opinião, é só o que tu acha. Então a opinião pode ser até as vozes da tua cabeça. A opinião pode ser com base científica, pode ser com base acadêmica, mas pode ser com achismo. Tudo é opinião. Só que nós não estamos fazendo um texto opinativo. Então, se vocês colocarem a opinião de vocês do começo ao fim da redação, vocês estão fazendo uma redação, no máximo, dissertativa. Mas o que é importante para o Enem? Que ela seja dissertativa, a tua opinião, e argumentativa. Quando o texto é argumentativo, ele tem que ser sustentar o teu ponto de vista por meio de premissas, ideias. Pode colocar premissas ou afirmações.
Como é que eu faço para sustentar uma afirmação do tipo: na sociedade brasileira, no Brasil, o principal problema é a desigualdade social. Quando eu falo isso, eu só estou falando uma opinião. No Brasil, o principal problema é a desigualdade social. É uma opinião ok, que a gente pensa assim, pode ser que seja verdade. Mas isso ainda é só uma opinião. Como é que eu faço para essa opinião virar um argumento? Eu preciso construí-lo por meio de informações que sustentem a minha opinião. Então, quais são informações essas? São dados, fatos, filósofos, estudos, livros, filmes, tudo isso que a gente está sustentando é o que a gente chama no Enem, simplicitamente, de repertório. O repertório nada mais é do que instrumentos para sustentar a minha opinião. Então, teu texto não pode ser só opinativo, gente. É muito importante. Vários de vocês escreveram redação do começo ao fim, colocando a opinião sobre a invisibilidade do trabalho de cuidar da mulher. Vários de vocês colocaram do começo ao fim, mostrando a opinião por que, que a herança africana no Brasil ela é apagada. Só que não sustentaram isso. Se eu digo assim, a herança africana no Brasil, o apagamento da herança africana no Brasil é consequência do racismo, parece plausível, mas ainda é só uma opinião. Com o que tu sustenta a sua opinião? Qual fato, qual dado? Pode ser até não precisa ser um dos argumentos mais rebuscados do mundo. Citou um filme lá que fala sobre isso, citou um livro, citou uma reportagem de jornal, citou alguma coisa para sustentar. Então, o argumento precisa de conteúdo que sustente a tua opinião. É uma opinião com embasamento. Tem que embasar isso a partir do repertório. Então, pessoal, a gente vai fazer hoje umas coisas bem importantes. Nós vamos. Eu sugiro que vocês façam assim. A primeira coisa que a gente tem que ter é uma informação super importante, que é o que a gente chama de projeto de texto. Vocês já ouviram falar disso, né? Tem uma época que estava muito em alta o projeto de texto. Há uns 2 anos, como as coisas mudam rápidas. Há 2 anos, todos os anos vinha com o projeto de texto. Agora vocês parecem que esqueceram um pouco do tal do projeto de texto. Alguém deve ter falado na internet e todo mundo estava copiando o tal do projeto de texto. Só o que aparecia para a gente eram umas coisas muito complicadas. Quando a gente fala em projeto de texto, é o seguinte: antes de começar a escrever qualquer coisa, você tem que pensar no que você vai escrever. Vocês não podem pensar nos argumentos, pensar nas opiniões quando estão escrevendo. Você tem que ter um pensamento antes que estruture, nem que seja mentalmente, como vocês vão construir cada parte do texto de vocês. Então, o que você tem que ter? Pô, o que vai ter na minha introdução? O que vai ter no meu desenvolvimento 1? Vamos chamar de D1, D2. Não é o Marcelo, tá? D1, D2 e na intervenção. O que vai ter em cada uma dessas coisas? O que precisa aparecer na minha introdução? Bom, o que é muito importante aparecer na introdução de vocês, a forma como vocês vão apresentar isso muda. Mas o que tem que aparecer? O que eu acho o que é a causa ou as causas do problema? O Enem sempre trabalha com problema. Quais são as causas do problema da invisibilidade de trabalho de cuidar da mulher? Quais são as causas do apagamento da herança africana no Brasil? Quais são as causas da persistência da violência contra a mulher? Quais são as causas que tu usa? Não. Quais são os fatos que embasam isso? Pensa nas causas. Ah, legal. Como é que eu vou escrever isso? Aquele projetinho de introdução, mas o que tu precisa saber antes de começar a tua redação
é saber quais as causas do problema. Vamos pensar o seguinte, eu vou dizer que as causas do problema da invisibilidade de trabalho de cuidar da mulher, para mim, as causas são duas. O machismo e a falta de leis. Ó, beleza, pode ser qualquer causa. Se eu estou dizendo, depois que eu pensei bastante, achei que as causas são essas, o que vai acontecer? Eu vou falar do machismo, mas no machismo o que eu vou falar? Olha, eu vou citar um livro que eu conheço, vou falar da história do Brasil, um pouco da história do Brasil, vou falar, o que eu vou usar como repertório? Eu vou usar o livro que eu conheço. Qual é o meu livro? O livro, sei lá, o livro X, que eu vou colocar como causa. Mas como que tu vai pensar no repertório se tu não sabe nem o que tu vai usar como causa? Como é que tu acha que esse repertório necessariamente vai encaixar numa causa que não tem nada a ver com o repertório? Mas aí é só para quem só tem um repertório, né? Você não pode chegar na prova só com um repertório. Por isso que a gente tem que construir isso. Mas vamos trabalhando isso. Mas é importante pensar nas causas. O que pode acontecer, o colega disse, o pessoal do EAD que não ouviu, ele disse que primeiro ele pensa no repertório e depois nas causas. É um problema, assim, porque o que tu pode fazer é trocar as causas, porque tu acha mais fácil falar daquele repertório. Nem sempre as causas são as que eu mais acredito. São aquelas que eu tenho mais informação para dar. Então é uma escolha. Mas acho muito complicado começar pelo repertório. A não ser que haja um repertório muito coringa, tipo a Constituição. Mas se você citar um livro específico, é muito difícil que aquele assunto vai encaixar em tudo. Então, a primeira coisa tem que pensar quais são as minhas causas, as minhas teses para defender por que o problema acontece. O Enem é sempre uma problemática. É sempre um problema que ele apresenta. No D2 eu vou falar, se eu falei do machismo, o meu D2 vai ser sobre a falta de leis. O que eu posso falar? Eu posso falar da Constituição, sei lá. Vou falar da Constituição, vou falar dos direitos sociais aqui, vou falar do Congresso Nacional, que é majoritariamente masculino, feito por homens. Parece que eu estou começando a sustentar o argumento. Se as leis são feitas por homens, pode ser que teve um olhar sempre a partir patriarcal, machista. É um argumento. Eu estou começando a construir um argumento. O que mais que eu posso usar? Pessoal, esse processo é um processo de amadurecimento. Você tem que pensar no projeto de texto de vocês e tem que amadurecer essas ideias. Na intervenção. O que na minha intervenção, que é o grande problema de vocês, o que na intervenção tem que aparecer? Tem que aparecer o agente, mas o agente para fazer o quê? Tem que aparecer o agente. Óbvio que tem que aparecer o agente, que é alguém que faz alguma coisa. O que esse alguém, esse agente, ou esses agentes, tem que fazer? Nesse meu projeto de texto. Eles têm que dar conta dessas duas coisas aqui. Eu tenho um agente que tem que dialogar para enfrentar a problemática, que é o machismo e a falta de leis. Por isso que a gente tem que pensar as causas antes. Porque e aí, como é que eu faço? Agora eu penso, se eu tenho que resolver o machismo, como é que pode diminuir o machismo na sociedade? Penso assim, eu vou usar como agente o Ministério da Educação ou a sociedade civil. Sociedade civil é um bom agente, pessoal. Sociedade civil é todo mundo que não é militar, que não é civil, ou que não é o governo em si. Então, nós aqui somos membros da sociedade civil. A ONG são membros da sociedade civil. Então, para resolver o machismo, a gente precisa de educação. E para mudar leis, quem é que muda leis no país? O poder legislativo.
que é muito vago ainda. A gente vai chamar de Congresso Nacional aqui, né? Se esquecer a palavra Congresso Nacional, pode usar Poder Legislativo, mas seria melhor Congresso Nacional. Porque Poder Legislativo é um termo muito amplo que pode servir para vereador, para deputado estadual e inclusive para deputados federais e senador. Então eu tenho mais ou menos um esboço. Eu tenho que ter leis, eu tenho que ter um agente ou dois agentes. Educação. Eu vou botar como agente o Ministério da Educação. Congresso Nacional. Eu tenho minimamente um esqueleto da minha redação. Isso aqui é o grosso, é o miolo da redação. Eu começo, eu sei mais ou menos. Esse processo aqui, meus amores, não é um processo tão rápido de se fazer. Esse processo do projeto de texto, você tem que treinar a partir de agora em cada redação que eu pedi para vocês. Façam um projeto de texto. E esse projeto ele tem que ser amadurecido, ele precisa dormir um pouquinho. O que, que significa? Eu fiz isso aqui mais ou menos, não seria isso que eu ia escrever. Eu ia pegar a prova do Enem, ia fazer umas questões de ciências humanas ou de linguagens, ia deixar meu texto descansando um pouco e depois eu ia voltar para ele. Agora lembrei de um outro repertório. Daí tu vai lá e bota outro repertório. Eu acho que esse agente seria melhor. As coisas vêm na cabeça de vocês. Mas depois que o projeto estiver mais ou menos consolidado, não mudem mais. Façam um projeto de texto, não fica no meio da redação querendo mudar. Tem vários de vocês que fazem isso. Vários, né? As pessoas se rindo porque elas sabem que é assim. Não muda, gente. Estabelece um projeto ali, escreve do lado, vou fazer isso na introdução, vou usar esse repertório, esse aqui, no desenvolvimento 1, mais ou menos, ao menos em linhas gerais, o que tu vai escrever. Como tu vai escrever, que vai depender de cada um, a gente vai construir. Mas o grosso é o projeto de texto. Gente, fazendo o projeto de texto, vocês têm uma grande chance de aumentar muito a nota da competência. Qual competência? Qual competência vocês acham que tem a ver com o projeto de texto? Pessoal do IAD, que competência vocês acham que tem a ver com o projeto de texto? E vocês, o que vocês acham? A 2. A competência 2, claro que ele vai influenciar em todas as competências. Vai influenciar inclusive na gramática. Porque se tu sabe o que tu vai escrever em cada parágrafo, tu está mais estruturado a tua redação. Mas a competência 2 é o domínio da modalidade dissertativo argumentativo. Depois a gente pode ler a competência 2 de novo para você ver como dominar é saber que é um texto que eu preciso de argumentos. E é uma nota relativamente tranquila de tirar. Para tirar a nota máxima nessa competência, o que eu recomendo que vocês façam? Claro que a competência 3 tem a ver com isso também, ela tem a ver, mas ela é como eu uso isso e construo de forma bem sólida. Melhorando o projeto de texto, você não tem uma excelente nota na 2, possivelmente 200, e podem ter uma grande nota na 3, possivelmente 160 ou às vezes 200, que são grandes notas. Mas a 2 com certeza, e a 3 vai melhorar. Se tiver projeto de texto, a 3 vai melhorar. Por quê? Qual o problema da 3? Quando é que a gente perde nota na 3? Quando a gente bota um repertório só para colocar. Bota o repertório para dizer que tem, tu até vai ter nota na 2, mas vai perder muito na 3. Porque tem que ver qual é, se aquele repertório é sólido mesmo, se ele tem a ver com o que eu estou escrevendo. O que eu acho que vocês têm que ter para tirar uma nota excelente na 2 e talvez excelente também na 3? Eu acho que você tem que ter 3 repertórios. Eu recomendo que vocês coloquem da seguinte forma. Aqui vocês colocam um repertório, no D1 mais um e no D2 mais um.
Um repertório na introdução, um no desenvolvimento e um no desenvolvimento 1 e um no desenvolvimento 3. No mínimo 3 repertórios. Isso vai garantir que vocês tenham um porto seguro e vocês já vão ter um esquema na cabeça de vocês. E tem uma outra coisa, vocês usam mais repertório e não percebem que é repertório. Cita lá, sei lá, o Zygmunt Bauman, mas falou da história do Brasil. E não percebeu que falar da história do Brasil também é um repertório. Às vezes você tem mais repertórios e nem sabem. Tá? Combinamos isso. Projeto de texto antes de escrever, pensar o texto antes de escrever. Comece a colocar isso como prática, gente. Não esperem só para o dia do Enem para fazer isso. Façam todo dia. Vocês vão ver que fica mais fácil escrever com o projeto de texto. Esse projeto de texto pode demorar meia hora. Acho que é um tempo muito razoável. Pensa ali no que vem na tua cabeça, anota o que tiver na tua cabeça, mas depois tu vai melhorar isso. Nunca vai sair de cara a resposta. Vocês vão ver, até lendo as questões de ciências humanas, de linguagem, vocês vão ver que dá para mudar coisas, tá? Então, 3 repertórios. Se a gente for fazer, então a competência 2 dá para tirar nota máxima. Hoje eu espero que vocês saiam daqui com a informação necessária para tirar nota máxima na competência 2. Até ainda acho que vocês não estão no nível de tirar nota, podem tirar nota máxima, eu ainda não cobro isso. Mas na competência 4 e na competência 5, eu espero que a aula de hoje seja suficiente para vocês tirarem nota máxima, que é o que a gente vai ver agora. A competência 5 eu acho que vocês mais têm medo, mais vocês acham chato de fazer, não é? A proposta de intervenção, não? É difícil alguém que ter tirado nota máxima na intervenção, né? É difícil, né? Só que eu quero nota máxima na intervenção, é uma nota que não dá para abrir mão de 200. Não abra mão de tirar 200 na intervenção. O que que na intervenção, na C5, vamos colocar assim, CV, a competência 5, o que que na competência 5 tem que ter? Tem uns de vocês que aprendem como agente, como modo, não sei o que, não sei mais o que. Como é que vocês aprendem? Agente? Oi? Pois é, tem várias nomenclaturas que as pessoas usam. O que que eu acho que vocês poderiam usar? Pensem logicamente. Se eu falei sobre um assunto, machismo e falta de leis, eu tenho que pensar assim, o que fazer? Ah, eu acho melhor eu primeiro começar por quem faz. Quem faz? Que é o meu agente, né? Quem faz? O governo federal, o Congresso Nacional e o Ministério Público e o Ministério da Educação. O que fazer? Quem faz? Coloquei lá Ministério da Educação e o Congresso Nacional. O que que eles fazem? Uh, campanhas educativas, projetos nas escolas. E o que que o outro faz? Mudança nas leis. Para que fazer? Quem faz? O Congresso Nacional, órgão máximo responsável por tal, tal, tal coisa, deve fazer. Para quê? Que é a finalidade, né? Com a finalidade de buscar diminuir o machismo estrutural da sociedade brasileira e que haja leis mais rigorosas e mais favoráveis às mulheres que têm trabalhos de cuidar. Qual a consequência disso? Assim, teremos uma sociedade mais igualitária, que diminua a misoginia e o patriarcado. São as consequências. Tem que ter algumas estruturas básicas na tua proposta de intervenção, que tem a ver com o que tu discutiu antes. Eu falei bastante coisa aqui,
Não falei da competência 4, depois a gente vai falar. Eu agora vou mostrar textos para vocês e a gente vai tentar praticar um pouco isso para não ficar só na teoria. Aqui na frente, o pessoal do EAD, o Felipe mandou para vocês 4 folhas, um PDF com 4 folhas. Vocês abram na página 1 ali, que diz Lucas Malta Carvalho. E estou distribuindo aqui. A gente agora, né, nessa proposta, a gente vai tentar entender esses aspectos do texto. O que eu quero que vocês façam? Que vocês... Ué, tá aqui. Que vocês entendam, primeiro busquem algumas informações, como projeto de texto. Eu vou colocar aqui as perguntas que eu quero que vocês respondam. Daqui a pouco eu vou deixar vocês lerem o texto. A primeira pergunta é: qual o projeto de texto A segunda pergunta que eu quero: quais os repertórios? A terceira pergunta é: quem são os agentes o que eles devem fazer para que devem fazer e qual a consequência da ação. Primeira coisa que eu quero que vocês façam é entender, são ler individualmente, tá, esse texto, como que essa pessoa, tenta se colocar no momento que essa pessoa, antes dela escrever, tentar pensar assim, esse cara aqui colocou na introdução essas causas, ele pensou que no D1 ele ia falar disso, no D2 ele ia falar disso, e na proposta de intervenção isso. Então leiam com atenção, com calma, e depois a gente vai discutir mais juntos, tá? Então, se alguém puder ligar essa luz aqui da frente, só para ficar mais claro aqui pro pessoal, facilita um pouco, né? Então, podem fazer isso, o pessoal do IAD também faz, por favor. Eu mandei o material agora o nome é o texto que é escrito Lucas Malta de Carvalho, tá? Página 001. Vamos lá. Vamos anotar as principais coisas que tem nesse texto. Esse é um texto nota máxima do Enem, né? Do Lucas. A Constituição Federal de 1988, documento jurídico mais importante do país, garante o trabalho remunerado e a dignidade como direito de todo cidadão brasileiro, além de estabelecer a igualdade entre os gêneros masculino e feminino na sociedade. Entretanto, nota-se que tal prerrogativa não tem se reverberado na prática, visto que ainda há uma invisibilidade de trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, o qual, muitas vezes, não apresenta retorno financeiro. Portanto, faz-se necessário a análise dos principais fatores que contribuem para esse triste cenário.
o machismo e o descaso estatal. Quais são as causas apontadas por ele? Machismo e descaso estatal. O que eu estou esperando? Que esse rapaz vai colocar alguma coisa tipo isso. Aqui no D1, isso aqui no D2. Ok? É isso que a gente espera. Que ele pegue um, faça num parágrafo e outro no outro. Por isso que a partir de hoje eu não aceito redação que não seja feita em 4 parágrafos. Toda a redação tem que ser feita em 4 parágrafos. É possível escrever em 3 parágrafos? É possível. É possível escrever em 5 parágrafos? É possível, mas eu não vou gastar uma outra metodologia para ensinar uma pessoa a escrever em 5 parágrafos. É mais fácil para vocês, é mais simples de explicar, fica uma receitinha, toda a redação do Enem, ela é feita em 4 parágrafos, todas as redações de nota máxima que vocês tiverem, vai ser em 4 parágrafos. Quem tiver com 5 parágrafos está errado, porque possivelmente tem erros de estruturação da redação. Então é isso que a gente vai fazer. Vai colocar as causas. Ah, só tem uma causa. Então, uma causa, um parágrafo pode ser um desenvolvimento, um parágrafo 2, uma consequência. Então, é isso que a gente espera que apareça. Tem algum repertório na introdução? Tem, né? A nossa Constituição, a Carta Magna. Tem mais algum? Mas aí a gente está no outro, né? Vamos agora ver. Então, o que a pessoa pensou? Ah, eu vou falar na introdução sobre as causas, machismo e descaso estatal. Vou citar a Constituição também. Foi isso que ele pensou antes de escrever. E é o que a gente começar a pensar agora na hora de fazer nosso projeto de texto. No segundo, no D2, D1, né? Desenvolvimento 1. Esse aqui é o nosso D1, desenvolvimento 1. Em primeira análise, é importante destacar que a mulher ocupa uma posição subjugada na sociedade brasileira, desde o período colonial, sendo encarregada dos afazeres domésticos e dos cuidados familiares. A partir desse contexto, após anos de inferiorização, as mulheres conquistaram diversos direitos sociopolíticos, como direito ao voto e ao trabalho remunerado. Todavia, mesmo com essas conquistas, ainda é notável que existe um machismo estrutural na sociedade contemporânea, já que, segundo o IBGE, as mulheres gastam o dobro de tempo com afazeres de cuidado quando comparados aos homens. Nesse sentido, por ser uma tradição enraizada na sociedade, o trabalho de cuidado realizado pela população feminina é ignorado por boa parte das pessoas. Vamos ver o que temos de repertório. O que a pessoa pensou? Ah, eu vou falar sobre o machismo no desenvolvimento 1. Beleza. O que eu vou usar? O que eu vou usar como repertório? Qual é o meu grande argumento? Que faz parte da sociedade brasileira. Quais são o repertório, os fatos, opiniões que ele usa para sustentar o argumento dele sobre o machismo? Começou aqui com o período colonial, né? Doméstico, a partir desse contexto, após as mulheres conquistaram diversos direitos sociopolíticos, né? Direito ao voto e ao trabalho remunerado. Está falando de várias coisas aqui, que não parece repertório para a gente, mas é repertório. Todavia, mesmo com essas conquistas, ainda é notável que existe um machismo estrutural na sociedade contemporânea. Se ele falasse só isso aqui, notável que existe um machismo estrutural na sociedade contemporânea, ia ser só uma opinião dele, ia só vozes da cabeça dele. Embora a gente pense assim, faz sentido. Como é que eu sustento isso? Ele continuou o argumento, e esse aqui sim é o argumento, tá? Eu vou até apagar isso aqui, porque isso aqui não é o argumento, isso aqui é a opinião dele. Pois, segundo o IBGE, isso aqui ele tirou porque ele sabe os dados do IBGE? Não, ele pegou da proposta da redação. Eu posso citar a proposta texto de apoio? Pode. Não citar, assim, no Brasil, as mulheres ganham menos que o homem segundo o IBGE. O que ele fez aqui? Ele trabalhou, ele dialogou com o que estava escrito no IBGE. Ele diz, todavia, mesmo que a sua conquista é notável que o machismo estrutural, já que, segundo o IBGE, as mulheres gastam o dobro de trabalhos ao fazer. Ele só pegou os dados e leu. Então, ele citou o IBGE. Tem um repertório aqui. Ele não citou ninguém famoso aqui, gente. Ninguém famoso. Ele só citou fatos históricos. Não precisa ser alguém muito famosão, que eu nunca ouvi falar, que eu só estou copiando o nome do título do livro.
Pode ser isso? Pode também, mas não precisa ser. Pode falar de fatos. Repertório é como tu pega as informações que tu mobiliza sobre o mundo, as informações que tu tem, e joga isso para servir como teu argumento. Vamos lá. Ademais, é imperioso ressaltar que a invisibilidade e desvalorização desse tipo de trabalho resulta, em alguns casos, na falta de remuneração, o que contraria o direito estabelecido na Constituição. De acordo com o filósofo Nicolau Maquiavel, e nunca vou fugir de citar os caras, né? O principal objetivo do governante é a manutenção do poder, deixando em segundo plano a busca pelo bem comum. Assim, é evidente que o Estado não se preocupa em garantir os direitos das mulheres, o que reflete na ausência de políticas públicas que assegurem uma remuneração digna àquelas que trabalham. Dessa forma, as mulheres se encontram desamparadas ao mesmo tempo pela sociedade e pelo governo. Vamos ver quais são os repertórios desse ser humaninho aqui. Me ajudem aí. De novo, a nossa Constituição. Vocês têm que usar a Constituição. Já disse isso 1000 vezes. Citou Maquiavel. Ó, segundo Maquiavel, o Estado... O que ele usou Maquiavel? Para sustentar a opinião dele, né? Usou Maquiavel para dizer assim, é evidente que o Estado não se preocupa em garantir os direitos das mulheres. Segundo Maquiavel. O Estado aqui, o Estado não se preocupa. Não tem repertórios aqui? Tem. Ele usou o quê? Usou a Constituição 2 vezes, eu acho, né? Na introdução e no terceiro parágrafo, no D2. Citou Maquiavel, citou o período colonial. Repertório suficiente. Vou dizer mais um detalhezinho para vocês. Essa pessoa aqui, ela tem uma manha para hora de escrever, que é encerrar os períodos de desenvolvimento, tá? Você começar a botar muita informação na cabeça de vocês, mas vocês podem notar, eu vou mudar a cor aqui, eu vou botar em verde. Se vocês notarem, todo o parágrafo que ele escreve, ele faz um encerramento, é como se fosse a cereja do bolo. O fechamento, ele faz a costura do negócio aqui. Ó, isso aqui é um fechamento, ó, de parágrafo. Nesse sentido, qual é esse sentido? Tudo que ele discutiu antes. Por ser uma tradição realizada na sociedade, o trabalho de cuidar realizado pela população feminina é ignorado por grande parte das pessoas. Aqui ele encerra também, ó. Dessa forma, as mulheres se encontram desamparadas ao mesmo tempo pela sociedade e pelo governo. Ele bota anexo e encerra o parágrafo, cada um dos parágrafos. É uma receita de bolo que você não está percebendo aqui. Mas tem uma receitinha de bolo, que ela também está presente aqui. Olha o que é o começo desse parágrafo dele, da introdução. A Constituição de 88, o documento jurídico mais importante, garante. Tudo isso aqui, até aqui, eu posso usar para qualquer coisa, qualquer redação. Isso aqui também, ó. Entretanto, note que tal prerrogativa não se revela na prática. Isso aqui eu posso usar para qualquer coisa. Que prerrogativa? Qualquer coisa, pode ser qualquer tema, pode ser. Eu poderia dizer assim: a Constituição de 88, o documento jurídico mais importante do país, garante o direito à memória e a dignidade humana como direito de todo cidadão, além de estabelecer a igualdade entre todas as pessoas, independente de sua raça. Entretanto, nota-se que tal prerrogativa não se tenta reverberada na prática, visto que ainda há o apagamento da herança africana no Brasil. Vocês viram que é uma receita de bolo? Então nós temos que ter a nossa receita. Não precisa ser essa aqui, mas vocês têm que ter. Tem um projeto de texto encaixado no modelo que vocês querem escrever. Vamos ver a nossa intervenção. Quem é o agente da intervenção? Portanto, é necessário promover ações concretas. Significa nada. As quais alterem o quadro de invisibilidade de trabalho de cuidar realizado pela população feminina. Até aí ele não disse nada. Logo, cabe às emissoras de TV, meteu do nada na emissora de TV. Em nenhum momento ele falou em emissoras de TV. Mas por que isso deu certo? Porque ele vai usar um recurso aqui, ó. Todos nós concordamos que essa emissora de TV aqui é o meu agente, né? Vamos mudar a cor do meu agente. Vamos botar um lilás rosa aqui.
cabe às emissoras de TV, e ele coloca uma coisinha aqui, que é bem comum em agentes. Fica a manha para vocês, se liguem. Quem está com sono, presta atenção no que eu vou dizer. Isso aqui que ele fez é um aposto, que é para explicar a informação. Ele diz, as emissoras de TV, se tu coloca as emissoras de TV do nada, de onde é que esse animal tirou isso? Por que as emissoras de TV? Porque as emissoras, as quais são grandes formadoras de opinião na sociedade, entre vírgula. O governo federal, o qual é responsável por executar as políticas públicas, tu dá mais substância para o teu agente. Realizar campanhas sobre a importância de lutar contra... Imagina sem isso aqui, pessoal. Se não tivesse isso aqui. Olha como vai ficar estranho. Imagina se eu fizesse assim. As emissoras de TV realizar campanhas sobre a importância de luta contra o machismo. Por que as emissoras de TV? Não faltou o aposto para explicar aí? Faltou, né? Por meio de anúncios publicitários. Quem faz? Emissoras de TV. O que elas fazem? Campanhas. Qual a finalidade? A fim de desconstruir ideias de subjugação presentes no Brasil. Além disso, o governo federal deve fiscalizar, e o governo federal, de novo, outro agente, deve fiscalizar. Sobrou linha, ele continua escrevendo. Sobrou essa linha aqui era 29, ele estava bem treinado, ele sabia. Tem 29, eu vou colocar mais um agente que não importa. Cabe. Isso a gente vai ter que fazer como técnica. Sobrou 29, ele inventou um agente bem rapidinho aqui, ó. Em uma linha ele fez um agente. Meteu o governo federal também. Fortaleceu mais a proposta de intervenção dele. Por isso que eu não quero receber redação que não seja 30 linhas. Claro que você pode entregar agora a redação de menos de 30 linhas. Mas é um desperdício, pessoal. Fortaleçam mais a proposta de intervenção de vocês. Coloquem outros agentes na proposta de intervenção. Foi? Difícil essa redação? Vocês viram que tem um modelo aqui, né? Que tem uma forma de escrever. Perguntas? Nada? Simples, anota 1000 essa redação. Bem claro e se fala. Eu também achei que o Maquiavel ficou fútil, mas realmente ficou um pouco fútil, sim. Ficou o Maquiavel, achei forçado ali, só para dizer, mas é subjetiva a análise disso. Eu também acho, dá para ver, porque primeiro ele nunca leu o Maquiavel, tá na cara que ele não leu o Príncipe. Só citou ali porque ele pegou um repertório e na hora pensou, vou botar mais um repertório. Dá para usar também, assim, mas normalmente tu vê que é forçado. Dificilmente alguém vai usar um cara famoso desse que não seja forçado. Principalmente alguém que realmente conhece esses caras e discute esses assuntos profundamente. Não se espera isso de quem está fazendo o Enem, né? Não espera essa profundidade de reflexão ou de conhecimento sobre a sociologia ou a filosofia. Então, o outro parágrafo eu achei bem melhor também, eu concordo contigo. Achei que quando ele foi mais ele mesmo, ficou melhor o texto. Gente, fazendo o projeto de texto, pensando o projeto de texto, vocês têm a competência 2 em nota máxima, porque o texto vai estar estruturado em 4 parágrafos. O texto é estruturado em 4 parágrafos, e vocês vão ter a competência 3 com uma nota mais eficiente, que é o como tu usa esse repertório. A colega disse que ela achou o Maquiavel meio forçado. Eu talvez daria 160 na competência 3, e não 200. Mas, de qualquer forma, vai ser uma grande nota. Sempre vai ser uma grande nota. Porque se eu der 160 e o outro avaliador der 160, vai dar 200 nos outros. Pode ser que ele tenha 200, a pessoa fica com 980 de média entre os dois. Sempre vai ser uma grande nota. Se tiver projeto de texto, proposta de intervenção, e agora o que a gente vai falar,
vai ser sempre uma grande nota. Toda nota vai ser superior a 800, sempre. Mas eu digo assim, superior a 900 é possível escrevendo. A colega perguntou se diferenciar uma redação ótima de uma mediana. Eu vou trazer algumas medianas depois para vocês. O que diferencia, às vezes, é subjetivo. Assim, mediana, tu diz que nota, mediano. Não sei o que é o curso. É, às vezes é um pouco relativo, assim, as pessoas, depende da competência, ela é objetiva, tipo a gente. Tipo a própria intervenção, tem que aparecer todas as coisas. Não se mede nunca a qualidade do agente, da intervenção. Tem que aparecer as coisas. E ela tem que ser dialogada com o que foi discutido antes. É objetivo. O repertório, ele é analisado se tem vários repertórios. Vários repertórios pode ser 3, 5. Se convencionou a dar nota máxima para 3 repertórios. O que pega mais, assim, é a argumentação da competência 3. Mas o quanto tu aprofunda nesses assuntos. Então, é uma receita de bolo, por isso que o Enem, eu nem considero a prova do Enem uma redação. Eu nem acho que o Enem é uma redação no sentido de construir texto. O Enem tu segue uma receitinha e vai fazendo, e é difícil às vezes ter, assim, explicar claramente. Porque eu vou trazer alguma aula, redações que tiraram 800, redação que tiraram 900. Acabou para eles também o áudio? Alô? Aqui. Oi, né? Alô, alô. Alô, alô. A gente te ouve. Quem É que, na alô? verdade, um pouco, ele abaixa um pouco, depois aumenta. Não entendi nada que tu falou, mas obrigado. Tá, funcionou. Agora acho que tá funcionando, né? Pessoal, agora vamos ver uma outra competência. Dá para escutar? Isso significa que tá ruim, que é suficiente? Meia boca? Tá bom, então tá bom. Deixa eu ver. Sor, não colocar um agente na última hora, de última hora, não poderia atrapalhar? Porque achei meio fraca a parte do governo, perto de todo o resto. Não, Carolina, não atrapalha, porque tu não pode dizer, tem que ter o agente, tem que ter proposta de intervenção, tem que ter os detalhamentos, a consequência, mas a gente não atrapalha. O que atrapalha é não ter o agente. Então, é como eu falei na época da prova da OAB. Se tu colocar mais, não tem problema. Mas coloque mais agente, é melhor. Tanto é que ele colocou e tirou nota máxima. A pessoa não pode dizer que ele não usou os agentes, que não tem uma proposta de intervenção. Tá, vamos lá. Pessoal, agora vamos tentar trabalhar a competência 4. O que é a competência 4? É essa aqui. Competência 4 é recursos de coesão. Eu coloquei às vezes para vocês a palavra nexus. Não coloquei isso? Sim, né? Não aguento mais ouvir, né? Que faltava o uso de nexus. Vou mostrar para vocês o que é um recurso de coesão. O que é um recurso de coesão aqui nessa redação. Vou mostrar para vocês alguns recursos, depois vocês vão fazer isso numa outra redação. Vamos lá. Eu vou marcar com a minha caneta vermelha. Tudo que for recursos coesivos. Vamos lá, pessoal. A Constituição Federal de 1988, documento jurídico mais importante do país,
garante o trabalho remunerado e a dignidade humana como direito de todo cidadão brasileiro, além de estabelecer a igualdade entre os gêneros, feminino, masculino e feminino na sociedade. Entretanto, primeiro recurso coesivo. Nota-se que tal prerrogativa não tem se reverberado na prática, visto que ainda há invisibilidade de trabalho de cuidar realizado pela mulher no Brasil, o qual, muitas vezes, não apresenta retorno financeiro. Portanto, faz-se necessário analisar análise dos principais fatores que contribuem para esse triste cenário. O machismo e descaso estatal. Oi. Sim, eu vi. Uhum. Tá, sim, sim, mas é que assim, esses repertórios, esses recursos de coesão que tu tá usando aí, são recursos que tu vai ter que usar na prática, porque tu não vai conseguir construir uma frase sem utilizá-los. Então ele vai ter que existir. Assim como a qual, a sociedade a qual vivo, ou na qual vivo. Então ele vai ter que existir na prática. O que eu estou dizendo agora são recursos coesivos que tu pode escolher utilizar. São recursos coesivos que tu vai colocar principalmente no início de frases. Não, esse entretanto não é obrigatório. Nenhum desses recursos coesivos aqui são obrigatórios. Até eu acho ele meio chinelão, inclusive. Como assim os outros não são? Não estou dizendo que não são obrigatórios. Inclusive, é tão obrigatório que tu não vai conseguir escrever sem eles. Tu não vai conseguir fazer uma frase sem ter um recurso que dê uma ideia de visto que aqui. Vai ter que colocar alguma coisa para fazer. Isso aqui não é obrigatório, esse entretanto. Eu posso escrever assim, ó. A Constituição Federal, além de estabelecer a igualdade entre os gêneros masculino e feminino na sociedade. Ponto. Nota-se que tal prerrogativa não se reverbera. Eu não preciso colocar esse entretanto. Esses recursos que eu estou te falando são recursos que tu pode colocar que te ajuda a melhorar a nota. Porque o Enem adora ver essas coisas na prova. O resto que tu está vendo no meio do texto é para a própria construção do texto. Tu não consegue fazer o texto sem utilizá-los. Entendeu a diferença? Isso é muito legal. Tu está indo para dentro da prova do Enem. As pessoas mais ou menos contam quantos tem. Vou te falar. Hã? Não tem o mínimo. E não tem o máximo. Vou mostrar depois como é que o Enem avaliou essas competências. Vamos ver como aparece nas provas. Aqui nós vimos esse tipo de recurso, 2 na introdução. Vamos ver quantos desses a gente tem no desenvolvimento 1. Primeira coisa, gente, nós sempre vamos iniciar o nosso desenvolvimento 2 com um recurso coesivo, não obrigatório. Ouviu? Viram? Viu, colegas? A colega que perguntou lá. Nós vamos iniciar o desenvolvimento 1, 2 e a intervenção com recursos coesivos, não obrigatórios, mas que ajudam a aumentar a tua domínio sobre o texto dissertativo argumentativo. Em primeiro, sempre não aceito mais redação que não inicie com recurso coesivo desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a intervenção. Entra na competência 2, na competência 4. Tudo isso é da competência 4. Em primeira análise, é importante destacar que a mulher ocupa uma posição subjugada na sociedade brasileira, desde o período colonial, sendo encarregados a fazeres domésticos. A partir desse contexto, após anos de organização, as mulheres conquistaram diversos direitos aos políticos e direitos de voto mulher. Todavia, tá vendo as vírgulas depois? Mesmo com essas conquistas, nesse sentido, estão vendo que tem vários recursos coesivos? 4 recursos coesivos como estilo, como opção. Eu não precisaria colocar isso aqui no começo da minha frase, em primeira análise. Eu poderia colocar simplesmente, é importante destacar, inclusive eu acho um texto melhor sem esses recursos coesivos. Eu tenho muita dificuldade, porque é um texto, as pessoas olham mais ou menos, vocês vão ver que até a análise do Enem cita esses recursos coesivos. Vamos lá. Ademais, desenvolvimento 2, né?
é imperioso resultar. De acordo com o filósofo, também é um recurso coesivo. Assim, é evidente que o Estado não se preocupa com a representação de dessa forma. Vocês viram que é assim? Dessa forma. Sendo assim, entretanto, fala. É, e fica muito mais fácil de vocês escreverem assim. Fica mais bonito e mais fácil de saber. Olha quantas frases tem esse. A colega perguntou se tem esses recursos, porque ele fez uma recentinha de bolo. Sim, ele fez, e possivelmente ele vai ter que estruturar em algumas frases. Ó. Quer ver, pessoal? Vamos ver quantas frases tem em cada desenvolvimento desse. Começamos no AD+, e vai até aqui, uma. Começamos aqui no Maquiavel e vamos até aqui, né? Começamos com assim e vamos até aqui. 4 pontos, não foi isso? O cara nem se enrola, não bota ponto e vírgula, não faz inversão sintática, não faz um feijão com arroz. E ele marca cada frase dele com um recurso coesivo. Fica até mais fácil para escrever. Não, por isso que eu acho que o Enem é uma prova medíocre. A redação do Enem. A prova do Enem não é medíocre. A redação é medíocre. Não, assim, eu não estou dizendo que é medíocre, tipo, a avaliação, a prova tinha que provar, se preocupar mais com a construção de percepção de mundo do indivíduo, e não com uma decoreba pura. É nesse sentido. Vamos ver quantos parágrafos, quantas frases tem no desenvolvimento 2. Onde é que acaba? Aqui. É isso, né? A partir disso, todavia, é aqui, né? Oh, que novidade. Quantas frases? 4. 4 no segundo desenvolvimento e 4 no terceiro desenvolvimento. E cada uma delas, ó, que coincidência, começa com o nexo, com recurso coesivo, para dar continuidade, fazer a cola no texto. Você está vendo que é tudo bem decorado, né? Pessoa, um mês depois não sabe mais escrever de novo. Só treinou. Fala. Não, não tem mínimos de pontos, isso é mito. Eu não acho que flui melhor. Acho um texto com um período mais rebuscado, subordinar várias frases. Por exemplo, assim, se a sociedade brasileira quiser enfrentar o problema da invisibilidade do trabalho de cuidar da mulher, vírgula, é necessário que exista políticas públicas de combate ao machismo. Ou seja, para que socorra, o Estado precisa intervir rigorosamente no patriarcado e no machismo estrutural. Tudo isso numa frase. Só que aí tem que ter bala na agulha para fazer isso. Para tu não te perder no meio e não começar a errar vírgula e pontuação. Mas está certo fazer assim. Por quê? Porque a prova do Enem ela é tão ralada nesse sentido que ela te dá 1 hora a mais para fazer o Enem. Vocês têm que pensar em receita de bolo, sim. Então, em 1 hora é óbvio que tem que fazer isso, senão tu não vai vencer. Tem que fazer a receitinha assim. Fala. Ah, isso é muito importante não fazer. Vocês vão ver que ele não repetiu nenhum. Acho que ele não repetiu nenhum recurso coesivo aqui. Vamos ver os últimos recursos coesivos. Não é obrigatório, tá? Mas a repetição é um critério de diminuição de nota. Ele não vai repetir os recursos coesivos. Olha só, essa pergunta, ela está fazendo muitas perguntas boas. Qual é o teu nome? A Daniela está fazendo umas perguntas muito boas. Se é obrigatório ou não repetir os recursos coesivos. O que vocês vão fazer? Depois que vocês encerrarem a redação, vocês usaram vários recursos coesivos. Vocês já sabem que existe na redação de vocês. Na introdução, no desenvolvimento 1, 2 e na proposta de intervenção. Vocês vão lá e vão olhar se vocês não repetiram nenhum. E mudem. Depois, estão vendo que eu estou tratando já num outro nível já o texto de vocês?
Olhem, pô, eu já usei o sendo assim. Será que eu vou usar de novo o sendo assim? Muda para outro recurso coesivo. A gente vai trabalhar recurso. Eu não sou professor de vocês de português, da turma da noite, mas eu vou pedir para o Francisco trabalhar bastante os nexos quando ele der conjunções com vocês e as orações subordinadas. Mas talvez até eu dê essa aula, se ele me deixar, e se eu puder, para a gente trabalhar isso associado à escrita de vocês. Porque na URGS cai muito esses nexos, e na escrita do Enem é importante ter um repertório de recursos coesivos, alguns similares. Fala. Possivelmente. É que, portanto, é um nexo tão comum que é difícil não usar, né? Tu vê, não é que se ficar muito comum os mesmos nexos, vou mostrar depois a avaliação do Enem, depois vai ficar mais claro para vocês. Como é que o Enem pensou isso aqui? Vamos ver aqui o portanto. Eu não usaria o portanto duas vezes. Pô, se eu sempre vou usar o portanto para concluir, o animal. Qual é a cor que eu vou usar no recurso mesmo? Vermelho. Eu nem vivo. Portanto, é necessário promover ações concretas, as quais alterem o quadro de unidades que das emissoras, as quais grande forma de informação, militante de luta. Porra! Logo, cabe às emissoras, as quais são formadoras de opinião, realizar uma luta contra, a fim de garantir. Além disso, usou 13 nexos aqui. Que beleza, né? Que hora é agora? Já está na hora do intervalo. Depois vocês vão pegar o texto. Se quiserem depois fazer o intervalo, quem estiver em casa, aqui eu vou dar tempo para vocês fazerem. O texto 5, que é a página 2, eu vou querer que vocês achem esses recursos coesivos do texto da Helena. E depois a gente vai ter uma atividade aqui, nas outras páginas, que é vocês preencherem. Eu tirei os recursos coesivos, vão ter que preencher depois. Então, quem quiser fazer, tiver de bobeira, a página 2, o texto da Helena, eu quero que vocês achem esses recursos coesivos não obrigatórios do texto. A gente vai agora ver o texto 5, que é esse texto aqui da a página 2, está escrito aí na tela Helena Moreira Alves. Nós vamos. O que eu quero que vocês façam agora nesse texto? Que vocês achem esses recursos coesivos, ou nexo, tá? Eu vou escrever só nexo e tenta com recursos. O que é coesão? Uma coisa coesa, uma coisa que esteja relacionada adequadamente. Eu quero que vocês achem quais são esses recursos coesivos não obrigatórios, com esses, principalmente de início de frase. Marquem todos, leiam a redação e marquem os recursos coesivos e tentem dar uma pensada no projeto de texto que a pessoa fez. Não precisa gastar muito tempo lendo, escrevendo, mas pense essa pessoa que pensou em falar essas causas. No desenvolvimento 1 ele vai falar disso, no 2 disso. Mas atentem mais em achar os recursos coesivos. Por favor, leiam então. Quem não tem material está aqui na frente. O pessoal do EAD, o Felipe mandou, é a página 2 do material. Minha câmera está fechada, Felipe. Que eu não estou vendo aqui. Tá ali, tô vendo. É que eu tô nas mensagens. Que barulheira?
Engraçado. Gente negra corre rápido. Você é negro, não, gente negra corre rápido. Negros correm rápido. Nem eu. Sor, não tá dando pra te ouvir. Ouvi mesmo. Tá falando com o pessoal aqui. Continua lendo aí, faça os recursos coesivos, tá bom. Ele não tá falando nada, ele mandou a gente ler o texto.
Alô, alô. Então, olá, pessoal. Agora estão me ouvindo aí no EAD, né? Vamos lá, agora vamos tentar ver os recursos coesivos que a gente tem nesse texto. O pessoal está me ouvindo, né? Estão me ouvindo, gente? Sim. Valeu, pode crer. Vamos lá. A Helena também tirou nota máxima. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da Constituição Federal. Proposta no artigo 1. Começou com aquele texto clássico, né? O texto de abertura de dignidade da pessoa humana é um repertório coringa excelente. Eu já disse para vocês em outras aulas. Esse fundamento pode ser garantido através de vários exercícios, através do exercício de trabalho, que contribui para o desenvolvimento do indivíduo ao fornecê-lo condições para sustentar na sociedade. Contudo, todo mundo viu que aqui tem um nexo, um recurso coesivo não obrigatório, né? Contudo, vírgula, apesar de ser fundamento constitucional, percebe-se que na realidade atual do país, a dignidade humana é violada pela invisibilidade do trabalho de cuidado realizado... Ô, pessoal, silêncio, por favor. Pelo trabalho de cuidado realizado por mulheres. Nesse prisma, deve-se analisar como a desvalorização do trabalho manual e a perpetuação do machismo são desafios para enfrentar essa realidade contrária à Constituição. Olha só o que tem aqui. Como causa, né? Ele colocou desvalorização do trabalho... Vou mudar a cor aqui, só para a gente não... As causas eu gosto de vocês... Desvalorização do trabalho manual e perpetuação do machismo. Sempre vai aparecer as causas na introdução. Mas os nexos que a gente está procurando foram 2, né? Nexos não obrigatórios. E como as colegas disseram, viram como fica mais fácil organizar o texto assim? Ponto, o nexo, o recurso coesivo que inicia a próxima frase. O que nós vamos aprender depois é usar o nexo adequadamente. Vamos lá. Me digam quando tiver recurso coesivo, tá? A princípio, é um recurso coesivo? Sim, né? Não acho dos melhores, mas é um recurso coesivo. A princípio, cabe salientar que é uma influência cultural que explica a desvalorização do trabalho manual. Na Grécia Antiga, o trabalho braçal era considerado inferior porque os mais ricos detentores de melhores condições de vida eram pensadores. Nada a ver. Ou seja, eram aqueles que exerciam trabalho mental. Partindo da compreensão, isso também é um nexo, que tu pode usar. É um nexo diferente, mas tu pode usar isso. É baseado na cultura grega, é inevitável dizer que a desvalorização do serviço braçal como trabalho de cuidado realizado por mulheres que limpam, lavam, cozinham e cuidam de crianças e idosos é resultado de uma cultura elitista enraizada nas sociedades do Ocidente. Dessa forma, mudar essa realidade estrutural é uma tarefa complexa, já que envolve uma questão cultural, porém é uma ação necessária para que o elitismo não favoreça a desqualificação de certos tipos de trabalho. Então, nós temos aqui como repertório, como recurso coesivo, 3 partes. Não precisaria ser um recurso coesivo desse tamanho, né? Eu poderia dizer, a partir disso, no lugar disso aqui, ó. No lugar desse carinha aqui, eu poderia trocar a partir disso. A partir do exposto, como o Brasil é baseado na cultura grega, poderia usar um outro nexo aqui também. Vamos lá. Outro sim, o que quer dizer outro sim? Além disso, né, acrescentando mais uma informação.
é o recurso coesivo, né? Não esqueçam de botar vírgula depois do recurso coesivo. Ah, olha só, vocês estão me prejudicando, tem que ficar em silêncio, senão não vai ter como. Outro sim, a perpetuação do machismo é uma arma que inviabiliza o valor social das mulheres. Foucault, filósofo francês, propõe os conceitos de silenciamento e normalização, explicando que a sociedade silencia alguns assuntos para perpetuar organizações de poder e normalizar problemas sociais quando eles se tornam repetidos. Fazendo um paralelo com os estudos do filósofo, é um nexo também coesivo. Mas eu poderia também trocar por um outro mais simples, não poderia? Como é que eu poderia colocar aqui? Além disso, né? Poderia ser além disso. Entende-se que o machismo foi normalizado pela sociedade devido à sua perpetuação ao longo da história e silenciado pelo patriarcado que queria manter-se no poder. Um exemplo pode ser visto quando o voto foi concedido às mulheres, que de início precisavam ser casadas com um homem para votar. Ou seja, até um pequeno indício de liberdade, as mulheres tiveram seu valor social silenciado pelo machismo, realidade que está negativamente normalizada na sociedade atual. Outro nexo para iniciar uma proposta de intervenção. Infere-se, portanto, eu acho legal esse, você pode encerrar, na outra a gente viu que tinha o portanto, né, encerrando. Infere-se, portanto, é urgente, portanto, é necessário, portanto, esse portanto entre vírgulas eu acho bem legal. Deslocado aqui, ó. É necessário, portanto, entre vírgulas, que aconteça isso, é urgente, portanto, modificar a realidade administrativa do país. Olha só, logo, o governo federal, de novo, gente, o aposto explicando a gente, vocês estão vendo aqui? O governo federal, administrador do país, financiar as escolas para criar projetos de valorização a todos os tipos de trabalho e às mulheres, através de palestras, a fim de romper com o elitismo e o machismo que consideram os cuidados. Talvez, assim, as mulheres não serão mais invisibilizadas e terão sua dignidade humana garantida. Esses são os nexos que apareceram. Vamos ver o que o Enem falou dessa redação. Opa, eu estou no texto. Vamos pegar o... Esse era o 6, né? Que é na página 47. Vamos ver o que o Enem fala da prova da Helena. Os comentários do Enem. Diz assim. A participante demonstra excelente domínio... Tem que tirar o negócio que está pegando aqui, está tirando o som. A participante... Alô? 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 A participante demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de estruturação sintática do texto, com apenas 2 desvios de escrita. Um em razão do emprego do complemento direto em vez do direto, ao fornecê-lo, condição para sustentar na sociedade, e outro na escrita da palavra inviabiliza em vez de inviabiliza. No que se refere à estrutura do texto dissertativo, argumentativo, que a gente já está cansado de saber, entende-se que o tema é abordado em sua totalidade no decorrer dos 4 parágrafos. No primeiro parágrafo, parte da Constituição Federal, que preconiza o direito da dignidade do cidadão, de garantir o trabalho remunerado, para afirmar que esse princípio não está sendo respeitado devido à invisibilidade do trabalho de cuidar realizado pela mulher. Os 2 desafios para o enfrentamento destacado nessa introdução são
a desvalorização do trabalho manual e a perpetuação do machismo. Tudo que eu já expliquei para você, gente. Aparecendo essas coisas é nota máxima. No segundo parágrafo, as raízes históricas, a divisão social do trabalho no Ocidente, como a origem na Grécia Antiga, são apontadas como uma das causas pelas quais o trabalho de cuidado entendido como manual é desvalorizado em uma perspectiva elitista da sociedade atual. Em seguida, no terceiro parágrafo, concentra na questão do machismo, D1 e D2, apoiando-se nos conceitos de silenciamento e normalização. Conceitos do Foucault, foi bem usado os conceitos do Foucault aqui. Assim, a participante associa a perpetuação do machismo como causa para a invisibilidade do trabalho social das mulheres na sociedade. E há um processo de silenciamento do problema da discriminação de gênero e da normalização dessa violência. O parágrafo final fecha o texto com uma proposta de conscientização contra o elitismo e o machismo a ser executado pelo governo federal nas escolas. Isso é um texto dissertativo argumentativo, aborda opinião com embasamento, com sustentação desse embasamento. E fica clara a proposta, projeto de texto, gente, do começo ao fim. A redação do Enem, ela é bem uma receitinha mesmo. Dá para construir um texto bom? Dá, mas ele tem limitações pela própria estrutura. Vamos ver o que o Enem continua falando. Percebe-se ao longo da redação a presença de um projeto de texto. Fala. Aquilo ali é um aposto, tá? Vocês vão estudar isso com o Francisco e o pessoal do EAD vai estudar comigo, que é opcional ali. Pode ser tracinho, pode ser vírgula, pode ser parênteses, inclusive. Mas, assim, eu recomendo vocês... Eu usaria ali, naquele caso, o traço, porque fica mais bonito estilisticamente, né? Vírgula vocês já vão usar em vários lugares. Mas sempre quando for explicando a coisa, quando está explicando uma palavra, um nome, o nome disso é aposto. Ele tem uma função sintática de explicação. Qualquer explicação que não tenha verbo é aposto, senão é uma oração explicativa. Aquilo que está explicando a sociedade brasileira que está passando por dificuldades, tu pode colocar entre vírgulas, entre travessão, entre parênteses. Percebe-se ao longo da redação a presença de um projeto de texto com informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, em defesa do ponto de vista apresentado. O que eu comecei explicando a aula para vocês. É mais do que ponto de vista, é ponto de vista com informações, fatos e opiniões. Na introdução, a participante indica os princípios que o problema de visibilidade de trabalho de cuidar realizado pelas mulheres fere: a garantia da dignidade do cidadão, ao mesmo tempo anuncia os tópicos dos dois argumentos principais: a divisão social do trabalho e o machismo. Nos parágrafos seguintes, parece que foram duas pessoas que fizeram essa análise, né? Vamos ver agora sobre os nexos. O texto apresenta continuidade temática, e além disso, o participante emprega, sem inadequação, um repertório variado de recursos coesivos, que é o que a gente está vendo aqui, que articula os argumentos, as partes dos textos e as informações apresentadas, tanto no plano de vista nominal, com o emprego de pronomes, esse fundamento, essa sua perpetuação, como no plano sequencial, contudo, a princípio, dessa forma, também utilizou sinais de pontuação, ligando as palavras, orações e períodos complexos com pertinência de modo concreto. A prova pede proposta de intervenção. Esse texto é finalizado com uma proposta que respeita os direitos humanos, conforme descrito acima. A proposta, como se nota, permeia o texto e decorre do desenvolvimento da argumentação. A proposta de intervenção tem a ver com o desenvolvimento 1 e 2. É detalhada, mostra o que e como deve ser realizado. Não precisa ter outras formas, o que e como deve ser realizado, quem vai realizar e o que foi proposto e qual será o efeito dessa intervenção. É isso. Parece mais fácil do que a gente pensa, né? Dúvidas? O quê? O que ela bota em várias partes?
Não é que de gostar. Pode colocar, isso é uma questão de estilo. Se tu botar só na intervenção já tá bom, tá? Eu acho melhor vocês não começarem a... Faz uma... Se você quer botar travessão, botar no eu aposto do agente, tá? Pode escolher isso, mas tem que dominar mais a sintaxe para fazer isso. Porque às vezes não é o aposto essas vírgulas. Às vezes é uma oração reduzida do infinitivo. E aí tu tem que saber utilizá-la. Então, melhor deixar só naquilo ali que você já sabe que é um uso específico, tá? O texto do guri lá, do Lucas, ele diz assim, vamos ver se é a progressão. O texto, esse é o do Lucas, tá? O texto apresenta continuidade temática. Além disso, o participante apresenta, sem inadequação, um repertório variado de recursos coesivos que articula argumentos, parte do texto. Que é o que a colega falou, né? Sobre o qual isso vai ter que aparecer, não tem como descrever um texto sem isso. Tanto quanto na sequencial, né? Que faz uma costura entre um parágrafo e outro. Portanto, todavia, ademais, assim como o emprego adequado e correto de sinais de pontuação. Isso são os textos. O que eu acho que vocês podem iniciar? Você tem que escolher alguns repertórios para vocês. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu sei que já é... Vamos pegar a proposta de... Peguem agora na página 3. Na página 13, a página 13 é a proposta de intervenção número 9. Peguem aí o pessoal do EAD. Peguem o material, página 3. É um texto nota máxima, só que nesse texto aí eu fiz algumas alterações. O que eu tirei dele? Eu tirei a proposta de intervenção do texto, desse aqui e da página 4 também, né? A proposta 9 e a proposta 6. Eu tirei a proposta de intervenção. Essa vai ser a atividade de vocês em casa. Fazer as propostas de intervenção desses dois. Como é que vocês construiriam propostas de intervenções que tenham a ver com o que está discutido antes? Eu quero que vocês caprichem na proposta de intervenção. Eu quero que a partir de agora a nota seja máxima na proposta de intervenção. Então, o trabalho é difícil, é tão importante quanto uma redação do zero, acho que é até mais importante. Eu quero as duas feitas, até quinta que vem. Rola nesse final de semana fazer? Não estou pedindo uma coisa assim, toda uma redação pensada. Mas pensem com muito carinho, tentem pensar nesse aposto, no agente, quem faz, como faz. Só que antes disso, eu quero que vocês melhorem os recursos coesivos de vocês. Agora vocês façam individualmente, vocês estão vendo que tem lacunas ali, né? Tem pontilhados. Tem 2 na introdução, 2, eu acho, no D1, 2 no D2, né? Eu quero que vocês preencham com recursos coesivos, opcionais, sempre início de pontos ali, como a gente viu, que façam sentido na progressão do texto. Ok? Façam isso e depois a gente vê junto. É difícil isso aí, mas rola. Eu quero que vocês façam da proposta intervenção 9. É a página 3. Oi? Não conseguiu? Você tem que pensar assim, ó, só para ajudar um pouco vocês, tá? A Camila teve um problema, vamos ver aqui, ó. No filme nacional, vou ajudar no primeiro. No filme nacional, Que Horas Ela Volta, a empregada doméstica de origem nordestina, Val, é crucial para o funcionamento de uma casa. A pessoa é crucial, é muito importante para o funcionamento da casa. O que vem a informação depois? A personagem é subjugada e mal remunerada por seus patrões. O que tu espera de uma pessoa que seja crucial, muito importante para alguma coisa? Que ela seja valorizada. Não parece que uma ideia é oposta à outra? Qual nexo a gente poderia usar aí? Entretanto, apesar disso, estão vendo que dá para usar vários? Pense numa ideia com a outra. Qual é a relação que ele estabelece? É assim que eu quero que vocês pensem. Numa frase a outra, ou ele vai ser uma explicação, ou vai ser uma conclusão, ou vai ser uma oposição, tem várias formas. Tá. Vamos lá. Na primeira lacuna, o nosso amigo Bruno colocou ao mesmo tempo. O que vocês colocaram?
olha só, ao mesmo tempo está certo também, não existe um nexo correto, só um nexo, tá? Esse ao mesmo tempo ele quer dizer que é uma ideia de tempo, de concomitância, de simultaneidade. Mesmo ela sendo crucial, ela era tratada de uma forma ruim. Mas uma ideia de oposição também se encaixaria ali, né? No filme é crucial para o funcionamento de uma casa, entretanto, no entanto, a personagem é subjugada e mal remunerada. Concomitantemente a isso, a personagem é mal julgada, é subjugada e mal remunerada. Então, tu pode dar uma ideia de oposição, de coisas opostas, porque a expectativa é que ela fosse bem tratada, mas tu pode falar que ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que eu explico, vocês prestam atenção. Concomitantemente à minha explicação, vocês prestam atenção. Na prova de espanhol, quem é do espanhol, cai bastante uma conjunção que é mientras. Mientras é uma ideia de simultaneidade. Enquanto. É a ideia de enquanto. Pode falar. Daria certo, porque é uma ideia de oposição, poderia ser o contudo. Poderia ser também. Alguém mais? Apesar disso, pode ser também. Além disso, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, e todos os nexos adversativos. Por exemplo, de forma semelhante, como é que vocês usaram aí? Em paralelo foi tri, em paralelo. Oi? De maneira análoga é outra coisa que só aparece na redação, né? É igual a demais. De forma análoga, o cara nem entende que de forma análoga quer dizer uma analogia, que é o que está acontecendo aqui, né? Está fazendo uma analogia do filme com a realidade brasileira. Não, né? Porque não é uma conclusão, né? O que ele quer aqui é uma analogia, uma similaridade entre o fato do filme e da vida brasileira. Portanto, vai colocar no fim da... Eu acho melhor não é uma conclusão, mas tudo bem. Evitem colocar o portanto no meio do desenvolvimento. Ele é um nexo muito pesado, que dá uma carga de finalização muito grande, e às vezes vocês não querem finalizar. Você escrevendo no meio do desenvolvimento. Evitem muito colocar o portanto. Porque será que é uma contrapartida? Não é uma contrapartida eu não prestei atenção na aula. Em contrapartida, eu já sei esse conteúdo. Entendeu? É uma outra ideia. Nesse ínterim. Quem é que falou do ínterim, hein? Tá demais, hein? Nesse ínterim. Ínterim é nesse espaço, nesse lacuna, nesse diapasão. Como tem uma galera que é do diapasão também. Fala. O portanto, ele é um nexo que ele tem a mesma força que o logo. Ele é uma conclusão muito forte. O ideal de usar o portanto é lá na proposta de intervenção. Tem que ser uma ideia de analogia, né? De forma análoga, de forma semelhante, de forma parecida, de maneira similar. É essa a ideia que ele quer mostrar aqui. Nesse sentido, até pode. Eu acho meio... Não é o melhor nexo, mas pode. O nexo, ele possibilita várias coisas. Nesse sentido, está melhor. Só não pode ser uma ideia de oposição. Vamos continuar, senão eu não vou acabar a aula. O que eu acho legal para começar o desenvolvimento 1? Diante desse cenário, eu acho legal. Em primeira análise, eu acho legal. Só não bota em segunda análise, pelo amor de Deus, depois. Não coloca primeiramente e depois segundamente. Tem que cagar-lhe a pau quem bota segundamente. Não existe. Quando é que tu pode usar segundamente? Quando tu quiser errar. Só nessa possibilidade. Eu quero errar. Então, coloca o D2 como segundamente. Existe segundamente em língua portuguesa? Não, não existe. Primeiramente existe. Só que a gente fala no dia a dia segundamente e as pessoas acharam que isso é correto.
Diante desse cenário, qual cenário? A introdução, ou o caso que mostrou do Brasil. Em primeira análise, também é uma primeira análise que tu vai fazer disso. Acho 2 nexos, recursos coesivos super bons para iniciar o desenvolvimento 1. O conceito de fato social do filósofo Durkheim diz respeito às ações coletivas que estão arraigadas a um povo e que acontecem por si só, coercitivamente e sem questionamento. Dessa maneira, a contínua conduta de dispensar o trabalho de cuidar da mulher é um fato social. O que esse dessa maneira está fazendo aí? Qual o sentido? Não é oposição aí, né? Sim, mas conectando de que forma? Todos estão conectando. Todo o nexo vai conectar para se opor ou para... Mas eu acho que no sentido está afirmando a outra coisa, né? Que nexo que a gente pode usar aí fora dessa maneira? Consequentemente, contudo, sendo assim, nesse sentido, com isso, pode ser também. No entanto, será que é no entanto aqui? Será que é uma ideia oposta? Não, né? Ela usou o Durkheim para ratificar, para confirmar o que ela vai dizer depois. Não é uma ideia de oposição. Falou do Durkheim para dizer exatamente, ó, o que está acontecendo no Brasil é exatamente o que o Durkheim está afirmando sobre o conceito de fato social. É uma coisa para afirmar. Olha o ademais aí, ó. Foi o que tu usou. O ademais é uma maravilha. Já dou uma dica para vocês. D1, em primeira análise, diante desse cenário, vírgula, sempre vírgula, não esquece o demônio da vírgula, por favor. E o ademais no D2 fica lindo. Só funciona para redação do Enem, o ademais. Ah, posso usar o além disso? Pode, mas usa o além disso no meio do teu texto, que é melhor. Já tem 2 nexos aí parecidos, além disso e ademais, para usar como ideia de soma, né? A ideia de soma. E sempre vai estar certo, porque não importa o que eu diga aqui, sempre vai ser uma soma, mesmo que seja oposta, o ademais aqui vai funcionar. Não aceito mais redação que não comece com o nexo de coesão no início do D1, D2 da proposta de intervenção. Não sabe, não inventa. Usem esses que eu estou dando para vocês. Não inventa. Não inventa um negócio lá. O cara começa com, portanto, no D1. Pelo amor de Deus, cara, tu já está concluindo no primeiro desenvolvimento. E tinha vários assim, né? Os colegas estão dizendo que eu dei 680 para todo mundo. Não dei 680 para todo mundo, né? Para uns dei menos, para outros eu dei mais. Mas 680 é uma nota média de quem não está dominando esses recursos ainda. E agora, se vocês fizerem isso, a nota tende a aumentar no mínimo 100 pontos. A gente vai melhorando bastante. Ademais, meu amigo Ademais, não sei o quê, os cidadãos fazem entidades que agem de forma independente, com idade de origem, etnias, entre outros. Sendo assim, o que o sendo assim faz? Chega a ser engraçado esse negócio, né? É sempre a mesma bosta, Enem. Sendo assim, o que o sendo assim dá ideia aqui? Sendo assim. Não vai botar Ademar, o cara colocou Ademar. O Ademar não, é demais. O Ademar é o irmão do Ademais, não viaja. O Ademar. Seria legal. Seria legal. Sendo assim, é uma confirmação, né? Ó, pelo que eu disse antes, essa é a conclusão lógica. Ou seja, fale. Pode ser o assim também. Tem vários que aparecem esse assim. Juntos, os três, um do lado do outro? Não fica repetitivo. Repetitivo é o mesmo, né? Pode usar, vai ter que usar sinônimos. Ó, esse sendo assim e dessa maneira tem uma função muito parecida no texto, aqui nesses caras.
Então, tu vai poder usar, e tu vai ter que usar nexos parecidos, são sinônimos. Repertório variado é não usar o mesmo sempre. Pessoal, depois que vocês fizerem a redação, vocês vão olhar todos os nexos que vocês escreveram, já sabem lá nas posições, já estão visualizando que o texto de vocês é uma receita, né? Vou olhar que nexo que eu usei lá no desenvolvimento. Recurso coercivo não de coesão não obrigatório. Usei sendo assim. O que eu posso usar por isso? Então, vou usar o por isso no outro. Não repete, porque esse é o 200 de vocês. Tinha várias mãos levantadas. Fala, Breno. Pode ser o portanto, que é uma conclusão. Mas o que eu acho que o portanto pode ser usado? Eu acho que o portanto cabe aqui, ó. Na conclusão da proposta de intervenção. No início da proposta de intervenção. Ó, portanto, é necessário. Eu acho que fica mais bonito assim, ó. Não fica mais tri? Parece que eu sei escrever, não sei escrever bosta nenhuma. Eu só mudei. Portanto, é necessário, portanto. Portanto, é urgente, portanto, entre vírgula. Meti um portanto no meio de vírgula. Chique, né? Balaca, só balaca, pura balaca. Mas vocês podem fazer isso, vai estar sempre certo. É necessário, portanto, entre vírgulas. Só não esquece a bosta das vírgulas. Fala. Na qual tu não pode iniciar a frase, né? Não. É um conectivo de dentro da frase, na qual é um pronome relativo. Ele relaciona duas frases dentro do mesmo período. Tipo assim, ó. A sociedade brasileira, a sociedade passa por um momento difícil. A sociedade brasileira, a sociedade na qual vivo passa por um momento difícil. Esse na qual, ele é um nexo, foi a pergunta da colega antes do intervalo, mas ele é um nexo que tu vai ter que usar dentro da estrutura da própria frase. Não é um recurso coesivo. Não pode iniciar a frase com na qual. Não pode. Use esses recursos coesivos. Deixa eu fazer mais, eu colocar assim nesse prisma. Nesse prisma, nesse celta, nesse uno. Eu acho muito legal. Nesse prisma é outra palavra que só existe na prova do Enem, né? Nesse prisma. Faz uma... Tem essas loucuras no Enem. Nesse prisma é uma metáfora também, igual nesse cenário, né? Não é um cenário. Nesse prisma é um lado de uma figura geométrica. Fala. Não, porque o portanto é conclusão. E o entretanto é oposição. Entretanto é uma ideia oposta. Portanto, é uma conclusão do que tu disse. Estou estudando, portanto, vou passar. Não estou estudando, entretanto, vou passar. Porque quem não estuda, normal é não passar. Ideias opostas. Enfim, poderia usar o enfim. Não sei quem falou, mas pode. Pode usar com tudo, junto, pelo amor de Deus, né? Isso não é com tudo. Gente, vamos continuar, senão eu não vou terminar mais. Vamos fazer o outro texto. O primeiro lá que ele colocou é nesse contexto. A Letícia. Vocês colocaram isso? Pode ser, nesse contexto, com isso também dá. Portanto, evita esse portanto no meio do texto. Oi? De certa forma é meio muito vago, né? De certa forma não dá uma certeza. Com isso, pode ser. Não é bem além disso aqui, né? Além disso, nesse contexto, nessa perspectiva, nesse ínterim, como a pessoa colocou antes, nesse contexto, nesse sentido, nesse prisma. No outro lá, o rapaz colocou, a menina colocou ademais, o nosso menino ademais, além disso, né, torna-se, claro, se tu usar o ademais aqui, não vai usar lá no D2, né?
Puta merda, tô fazendo aqui sozinho, tô burro. Ele botou o AD mais aqui, ó. E aqui ele botou nesse contexto. Pode. AD mais além disso, né? Pode ser sendo assim, nesse contexto. Assim, ou assim. Oi? Dessa forma também dá. Estão pegando. Pode ser o assim. Você está misturando um outro negócio, né? Assim é válido ressaltar, sim, cabe. Oi? Não, assim é uma ideia de continuidade. Sendo assim, fica a conclusão. Ou sendo assim. Aí seria a conclusão. Assim, estou estudando. Assim, vamos continuar melhorando na redação. Nessa perspectiva, de novo, né? Vocês colocaram qual? Em primeira análise, depois colocou em segunda análise. Não, pelo amor de Deus. Diante desse cenário, que lindo. Nessa perspectiva, dessa forma não. Nesse cenário, nessa perspectiva, em primeira análise. A segunda dele colocou é sob esse viés. É outra coisa que aparece no Enem. Sob esse viés é igual a nesse sentido, nessa perspectiva. Podemos fazer depois um dicionáriozinho de sinônimos? Pode ser? Aonde? Entende-se que pode ser, compreende-se que pode ser. É que tudo é exemplo, né? Eu não acho legal porque tudo que está aqui já é exemplo. Eu não acho legal, por exemplo, porque já é um exemplo. Nesse sentido, não deve colocar, por exemplo. Sobre esse viés, que também aparece no Enem, nessa conjuntura, o que é conjuntura? É nesse momento histórico, a conjuntura política brasileira é esse momento, esse cenário, nessa perspectiva. Qual outros colocaram aqui? Pode ser a partir disso também, daria. Ou seja, não, ou seja, isso, ou seja. Assim dá. Ele vai usar o assim, ela vai usar o assim aqui na frente, ó. Ela começou com outro sim, você colocaram o ademais, né? Eu falei para colocar o ademais. Não. Pode usar o além disso ou o ademais, tanto faz. O ademais, vou fazer uma camiseta escrita ademais. Sob essa ótica, tudo é uma coisa ótica, tudo é metáfora no Enem, né? Esse cenário, esse prisma, essa ótica, não é uma ótica, né? Sob essa, como é que ficou esse sob essa ótica? Nessa perspectiva, contudo, olha o prisma aqui, ó. Nesse prisma, pode-se concluir dessa forma. Pode ser o assim, não vai botar 1000 assim na tua redação, né? Só um assim por redação, né? Olha só, eu não vou dar o spoiler para vocês, mas ela começou, portanto, é indubitável. Só que a gente é melhor que ela, né? É indubitável, portanto, que lindo. Então tá, pessoal, me entregue até quinta-feira, valeu. Até semana que vem, temos outra aula. Valeu, meu pessoal. Valeu, pessoal do EAD. Tem que entregar a sala, já está acabando o nosso prazo.